Enquanto todo mundo no mercado cripto está hipnotizado pelo Federal Reserve, esperando o próximo movimento de juros do Jerome Powell, um jogo muito maior pode estar acontecendo longe dos holofotes do outro lado do mundo. A China, que em 2021 proibiu mineração e negociações de Bitcoin, acaba de fazer algo curioso. Ligou silenciosamente sua própria máquina de imprimir dinheiro. Relatos apontam para uma injeção gigantesca de liquidez na economia chinesa, com números que chegam a impressionantes 1,5 trilhão de dólares. E quem acompanha ciclos de mercado sabe, historicamente, quando a China pisa no acelerador monetário, os ativos de risco, incluindo as criptomoedas, costumam reagir para cima. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo direito. Esse estímulo é real? A China estaria acumulando Bitcoin nos bastidores? E se a próxima grande bull run não nascer em Wall Street, mas sim em Pequim? É exatamente isso que vamos destrinchar agora. Eu sou o Senhor Cripto e você está no Cripto com você. Antes de mergulharmos nos dados, um aviso rápido. Eu não sou consultor financeiro. Nada neste vídeo é recomendação de investimento. O objetivo é a educação e ajudar você a separar fatos de FUD, medo e narrativa vazia. Se isso faz sentido para você, mostra apoio esmagando o botão de curtir como um banco central esmaga o botão de imprimir dinheiro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bora começar! Se você deu uma passada no Twitter Cripto nos últimos dias, com certeza viu as manchetes pipocando. China injeta 1,5 trilhão de dólares. China vai comprar 1 milhão de bitcoins. Soa épico. Parece exatamente o catalisador que o mercado estava esperando. Mas sempre que números absurdamente grandes começam a circular, é aí que a gente precisa frear a empolgação e ir direto para os dados frios. Vamos começar pela tal injeção de liquidez. O boato diz que a China estaria despejando algo em torno de 1,5 trilhão de dólares na economia. Só que quando você vai cavar a origem dessa informação, a história muda. Outros relatórios falam em 1,05 trilhão de yuans. E aqui está o detalhe que quase ninguém explica. Na cotação atual, isso dá algo próximo de 146 bilhões de dólares. A diferença entre essas duas narrativas é brutal. Um número é uma bazuca capaz de mexer com mercados globais. O outro é basicamente um copo d'água perto disso. Então, onde está a verdade? Para responder, você não pode olhar para tweets, mas sim para as ações concretas do Banco Popular da China, PBOC. No fim de 2024 e início de 2025, o PBOC anunciou cortes no Índice de Reservas Obrigatórias, RRR, que na prática é o dinheiro que os bancos são obrigados a manter parado. Quando esse índice cai, mais capital é liberado para circular na economia. Cada um desses cortes injeta algo em torno de 1 trilhão de yuans, ou cerca de 140 bilhões de dólares, em liquidez de longo prazo. Ou seja, o que está acontecendo de fato é um estímulo relevante, sim, mas muito distante da narrativa de um único cheque de 1,5 trilhão de dólares sendo despejado de uma vez. Essa manchete inflada parece ser uma mistura de várias medidas diferentes, possíveis linhas de crédito para o mercado de ações e uma boa dose de hopium. Não é o dinheiro mágico que muitos estão vendendo no Twitter. E tem ainda o boato mais explosivo de todos. A China estaria comprando 1 milhão de bitcoins. Essa história começou a circular há poucos dias, supostamente atribuída à Pantera Capital. Só tem um problema sério aí. Quando você vai atrás das fontes, não aparece nenhum relatório verificado, nenhuma declaração oficial e zero confirmação em grandes veículos financeiros. O que existe é basicamente um único artigo de um site de nicho que foi replicado infinitas vezes até virar verdade no Twitter. Do nosso ponto de vista, enquanto não surgir um endereço de carteira rastreável ou um comunicado oficial, isso não passa de especulação sem lastro. Narrativa bonita, clique fácil, mas evidência nenhuma. Agora, atenção, o fato de as manchetes estarem infladas não significa que a tese esteja errada, porque mesmo com a porta da frente fechada para o varejo, a porta dos fundos institucional está sendo pressionada com força. Você provavelmente já ouviu falar dos ETFs de Hong Kong como o suposto canal de entrada do capital chinês no Bitcoin. Quando os ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum foram lançados por lá, em abril de 2024,
A história era simples. Investidores da China continental iriam despejar bilhões via o programa Stock Connect. Só que quando o produto finalmente chegou ao mercado, o volume foi decepcionante, bem abaixo do hype. E o motivo é direto. O Stock Connect não permite que investidores da China continental comprem ETFs de cripto. Eles são explicitamente bloqueados. Ponto final. Então, acabou a narrativa da China? Fim de jogo? Calma, não tão rápido assim. Mesmo com o varejo travado, existe um fluxo de capital gigantesco que está recebendo sinal verde longe do radar, o setor de seguros. A Autoridade de Seguros de Hong Kong está avançando com propostas para permitir que seguradoras aloquem parte do seu capital em ativos digitais. E aqui estamos falando de coisa grande. Esse setor movimenta algo em torno de 82 bilhões de dólares por ano em prêmios brutos. Agora faz a conta comigo. Uma alocação conservadora de apenas 1% já seria suficiente para ofuscar completamente tudo o que vimos de entrada de varejo até agora. Não é dinheiro especulativo de curto prazo, é capital paciente, institucional, com horizonte de longo prazo. E aqui vem o detalhe que muda o jogo. Muitas dessas seguradoras que operam em Hong Kong são subsidiárias diretas de conglomerados gigantes da China continental. Isso cria exatamente o que Pequim exige, uma estrutura legal, regulada e institucional para que o capital chinês tenha exposição a criptoativos sem romper formalmente os controles de capital. Ou seja, não estamos falando de um tsunami barulhento de investidores pessoa física. Estamos falando de algo muito mais perigoso para quem está distraído. Um iceberg institucional, silencioso, lento e massivo. Agora vamos aos gráficos, porque é aqui que a maioria se perde. O investidor cripto médio está completamente obcecado pelo Federal Reserve, analisando cada sílaba do Jerome Powell como se fosse um oráculo. Só que quando você olha para os dados históricos, surge algo contraintuitivo. O preço do Bitcoin mostra uma correlação muito mais forte com os rendimentos dos títulos do governo chinês de 10 anos do que com a taxa básica americana. Eu sei, falar de rendimento de título público não parece nada empolgante, mas fica comigo, porque isso é crucial. Estudos e análises de pesquisadores mostram que topos locais no rendimento dos títulos chineses de 10 anos frequentemente coincidem com picos de momentum do Bitcoin. Não é coincidência, é liquidez. Tudo gira em torno da liquidez global. Sempre que a China entra em modo estímulo, ela expande a sua oferta monetária, o famoso M2. E, no longo prazo, pesquisas indicam que o Bitcoin apresenta uma correlação de aproximadamente 94% com a liquidez global. Ou seja, mais dinheiro no sistema, maior a probabilidade de valorização dos ativos escassos. Hoje, sim, o Fed está cortando juros, mas a China está numa posição completamente diferente e muito mais delicada. A economia chinesa enfrenta pressão deflacionária e uma crise profunda no setor imobiliário. Isso significa que Pequim não tem muito espaço de manobra. Manter a liquidez apertada simplesmente não é uma opção. Enquanto o Fed tenta promover um pouso suave, a China está lutando para evitar um pouso forçado. E, historicamente, quando o Oriente abre as torneiras da liquidez, o Bitcoin tende a subir junto. Para deixar isso ainda mais claro, a correlação de 30 dias entre a expansão do balanço do Banco Popular da China, o PBOC, e o preço do Bitcoin está hoje em torno de 0,66, um nível estatisticamente relevante. Em outras palavras, talvez você esteja olhando para o Banco Central errado o tempo todo. Mas não é só liquidez que está voltando da China. Tem algo ainda mais sensível: poder de rede. Você lembra de 2021, quando a China baniu a mineração de Bitcoin, expulsou mineradores e a taxa de hash despencou da noite para o dia? Pois é, agora olha isso com atenção. Dados recentes indicam que a China voltou a concentrar algo entre 14% e 20% da taxa de hash global do Bitcoin. Mas espera, se a mineração é proibida, como isso é possível? Simples. Proibido na China, muitas vezes significa apenas não apareça. Só que existe uma narrativa nova e muito mais interessante surgindo nos bastidores. Parte dessas operações não se apresenta mais como mineração. Elas estão disfarçadas de centros de computação de IA,
ou operam sob o guarda-chuva de empresas estatais ou semi-estatais que buscam monetizar o excesso de energia de grandes hidrelétricas, especialmente em regiões como Sichuan e Xinjiang. Agora conecta os pontos. A China tem uma capacidade gigantesca de energia excedente, e a mineração de Bitcoin é, talvez, o comprador de última instância mais eficiente que existe para esse tipo de energia. Resultado? Publicamente, o governo condena a cripto. Nos bastidores, parece perfeitamente confortável em permitir que entidades ligadas ao Estado capturem essa receita. Isso não é um retorno caótico de mineradores de varejo. O que estamos vendo se parece muito mais com uma acumulação de hash rate em escala industrial, silenciosa e tolerada pelo Estado. E falando em acumulação, se você quer entender o que o dinheiro inteligente asiático está fazendo, você precisa observar as baleias. E poucas são tão visíveis e controversas quanto Justin Sun. Ame ou odeie, o fundador da Tron frequentemente funciona como um termômetro dos fluxos de capital do Oriente. Recentemente, ele vem se posicionando de forma agressiva, investindo pesado em projetos ligados ao cenário político do ZESA, numa tentativa clara de conectar capital asiático às expectativas regulatórias do Ocidente. Mas não é só sobre uma pessoa. Olha para os dados das exchanges. Os volumes de negociação na região APAC, a Ásia-Pacífico, saltaram 69% ano contra ano. E quando você analisa a relação de reservas de Bitcoin em exchanges, comparando plataformas do ZESA com exchanges offshore, o movimento é cristalino. O capital está migrando para o leste. Os bitcoins estão saindo da Coinbase e indo para Binance, OXQ e Bybit. Isso sugere que, enquanto as instituições americanas compram ETFs no papel, o controle do supply real de Bitcoin está cada vez mais nas mãos de traders e entidades asiáticas. Em outras palavras, uma transferência massiva de riqueza do Ocidente para o Oriente pode estar acontecendo agora, silenciosamente, e bem debaixo do nariz da maioria do mercado. Agora, eu sei exatamente o que pode estar passando pela sua cabeça. Isso tudo soa otimista demais? Devo hipotecar a casa de novo? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque, para ser justo, precisamos olhar o outro lado da moeda. A boa notícia é que a fragilidade econômica da China, especialmente o colapso do mercado imobiliário, cria um incentivo gigantesco para a fuga de capital. Os cidadãos chineses acumulam algo em torno de 160 trilhões de yuans em poupança doméstica. Com imóveis em queda livre e o mercado de ações instável, o Bitcoin surge como um dos poucos ativos capazes de realmente escapar do sistema. Essa é a tese da Flight to Safety. Mas agora vem a má notícia. Se a economia chinesa piorar rápido demais, o que pode surgir não é um boom, é uma crise de liquidez. E quando o dinheiro some, as pessoas vendem os ativos mais líquidos primeiro. E poucos ativos no planeta são mais líquidos que criptomoedas, negociadas 24/7. E tem mais, o governo chinês ainda detém uma reserva massiva de criptoativos apreendidos, estimada em quase 200 mil BTC, resultado da confiscação do esquema Plus Token anos atrás. Isso é um cofre de algo próximo a 12 bilhões de dólares aos preços atuais. Se Pequim precisar fechar um rombo fiscal ou socorrer uma grande incorporadora, esse cofrinho pode ser aberto a qualquer momento. Uma venda dessa magnitude no mercado não seria nada amigável para o preço. Então sim, o estímulo é positivo. Mas o desespero que leva ao estímulo é uma faca de dois gumes. E para fechar tudo isso, a próxima Bull Run será feita na China? Do nosso ponto de vista, sim, mas não do jeito que a maioria imagina. Não será uma enxurrada de investidores de varejo comprando Dogecoin no WeChat como em 2017. Aquela era ficou para trás. Este ciclo fala de mineração silenciosa tolerada pelo Estado, de capital institucional entrando por estruturas de seguro em Hong Kong e de uma necessidade urgente de proteção contra um mercado imobiliário em colapso. A liquidez é real, a correlação é real, e embora as manchetes de cheques mágicos de 1,5 trilhão de dólares sejam exageradas, o impacto estrutural sobre o Bitcoin é inegável. O Bitcoin é um ativo global, e neste momento o vento está soprando do Oriente. Pessoal, por hoje é isso. Se você curtiu essa análise profunda sobre o cenário macro da China, deixa o like no vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve. Aqui é o Cripto com você, desligando.